Eu quero começar saudando a todos vocês e agradecendo a oportunidade de vir aqui, não para dar uma aula ou ensinar alguma coisa, mas para juntos dividirmos preocupações e entabularmos um debate em torno de questões que estão a merecer a nossa atenção e o nosso envolvimento. O reitor não me propôs nenhum tema e me deixou à vontade para falar daquilo que eu entendesse oportuno e que pudesse ser de interesse de uma comunidade universitária no início de um ano letivo. Eu gostaria de propor ao debate, à reflexão, uma questão antiga e atual, que é a relação universidade-comunidade, ou universidade-sociedade. Vou me permitir colocar algumas questões de forma contundente, de forma crítica, sem querer, naturalmente, aplicá-las à realidade desta universidade que desconheço. Mas certamente, ou pelo menos na minha avaliação, são questões e aspectos críticos que estão presentes, se não em todas, mas me parece numa grande parte da universidade brasileira. O tema que gostaria de propor ao debate já foi objeto, inclusive, de um desafio que tive que enfrentar na minha trajetória. Quando universitária, eu participei de um concurso público para concorrer à condição de oradora das turmas concluintes da Universidade Federal da Paraíba do ano de 1966. Concorri com 2 outros companheiros homens, um concluinte do curso de Direito, outro concluinte do curso de Economia, eu concluinte do curso de Serviço Social. O tema foi apresentado na hora e tivemos que discorrer sobre ele de improviso. E o resultado é que ganhei dos 2 homens e fui oradora da turma concluinte da Universidade Federal da Paraíba em 1966. Isso é menos uma questão de mérito pessoal, mas é mais um testemunho de que nós mulheres temos que disputar em igualdade de condições com os homens, até para que homens e mulheres possamos juntos transformar a sociedade e torná-la mais livre, mais democrática e, sobretudo, mais igual entre homens e mulheres. Eu dizia que o tema continua atual e oportuno, porque me parece que há um divórcio muito grande entre o trabalho acadêmico universitário e a realidade concreta do cotidiano das pessoas. A universidade, e eu insisto, não me refiro a esta universidade, mas se a carapuça couber, é bom que a gente a coloque, é elitizada e distanciada do concreto e da vida dos cidadãos. Ela é elitizada no processo de seleção e de acesso das pessoas ao ensino universitário. E essa discriminação, ou essa falta de igualdade de oportunidades para todos os jovens, também se deve a uma falta de oportunidades de todos a outros níveis de conhecimento, de saber e de educação, desde os primeiros níveis, passando pelos níveis intermediários, e o funil se torna cada vez mais seletivo e as oportunidades cada vez mais limitadas para a imensa maioria dos jovens, que são o principal recurso de qualquer nação, de qualquer sociedade. Os filhos de trabalhadores, que também são trabalhadores, têm dificuldade
de concorrer a vagas nas escolas públicas, sobretudo as universidades, seja porque não se alimentaram adequadamente, seja porque suas próprias mães que o geraram também não se alimentaram adequadamente, seja porque tem que ao mesmo tempo trabalhar e estudar, seja porque todas as condições que os filhos dos ricos dispõem para habilitar-se a uma seleção rigorosa para vagas limitadas em cursos universitários, é mais uma situação de exclusão e de marginalização da imensa maioria do nosso povo e dos nossos jovens. Isso tem que mudar, mas só vai mudar pelas nossas mãos, pela nossa organização, pela nossa participação, pela nossa luta. A elitização da universidade também se dá pelo fato de produzir conhecimentos descolados, desvinculados da realidade. Podem ser teorias importantes, pesquisas que ilustram e que realizam pesquisadores em seus laboratórios e salas de estudos e pesquisa, mas nem sempre essas pesquisas e essas análises são pesquisas e análises sobre os dados da realidade, para que possam essas análises não só, e essas pesquisas não só recriar o próprio saber acadêmico, teórico, mas sobretudo retornar como instrumento para viabilizar soluções para os graves problemas da imensa maioria do nosso povo, que são os trabalhadores e os assalariados. Trabalhadores e assalariados que com seus tributos, o seu trabalho, a riqueza que produzem, são os responsáveis pelos recursos que mantêm as universidades e que mantêm a vida do país, e que nunca são riquezas que se dividem por eles, ou pelo menos em igualdade com todos os que produzem essa riqueza. Basta lembrar a criminosa concentração de renda que existe em nosso país, que é uma das mais absurdas, uma das mais injustas do mundo, inclusive do terceiro mundo, do quarto mundo, da América Latina, da América do Sul. Uruguai, Paraguai, que são repúblicas que não têm o porte, nem na economia, nem em outros aspectos semelhantes ou iguais aos nossos. E, no entanto, o salário mínimo do Uruguai é 2 vezes o salário mínimo aqui no Brasil. É que a concentração de renda é, de fato, absurda, criminosa e injusta, como já dissemos. Por outro lado, essas pesquisas, elas não retornam, como já dizia, como meios para solucionar problemas concretos do nosso povo. Não tem muito a ver os manuais acadêmicos, os livros universitários, com os problemas e a necessidade de solução dos problemas da imensa maioria do nosso povo. E eu tenho fatos a ilustrar no principal centro cultural, acadêmico, econômico e social do país, que é São Paulo. Quando, trabalhando nas favelas e cortiços daquela imensa metrópole, e que enfrentávamos o problema de ligação de água e luz nas favelas da periferia de São Paulo, depois de uma luta enorme dos favelados para terem direito àquilo que qualquer pessoa de classe média para cima já tem assegurado antes de nascer, pois filho de classe média para cima já nasce se incomodando com o brilho das luzes na sala de parto. Os trabalhadores amontoados em favelas e cortiços tiveram que lutar anos e anos a fio para ter direito a ligar um bico de luz no seu barraco e fazer a ligação de uma rede de água e de esgoto entre as fileiras congestionadas e concentradas de barracos em espaços limitados. Depois de anos e anos de luta para ter um direito básico, sobretudo numa grande cidade, num grande centro urbano, se defrontou com o problema de não haver soluções técnicas para fazer a ligação de luz em favelas,
sem produzir incêndios, e para ligar água e esgoto sem produzir enchentes, além daquelas que normalmente acontecem em cada período de chuva nas cidades, nas grandes cidades como a de São Paulo. E aí é que veio o desafio aos universitários, aos técnicos dos órgãos públicos. Eles sabiam planejar pontes, viadutos, sabiam produzir projetos de iluminação de grandes mansões e de grandes centros culturais, aos quais tem acesso a elite paulistana. Não tinham solução para ligar luz e água nas favelas sem produzir consequências nefastas ou adversas àquela população. Quem os ensinou a ligar luz e água sem produzir aquelas consequências negativas foram os próprios favelados, que já estavam acostumados a buscar outras soluções para os seus problemas não resolvidos, não enfrentados pelo poder público, porque favela não constava nos mapas da cidade de São Paulo antes da luta dos favelados em defesa dos seus direitos. Aqui eu ilustro esses dois fatos, primeiro, para mostrar que a universidade brasileira, com raras exceções, não consegue dar soluções aos problemas reais, concretos, de uma sociedade subdesenvolvida, de um país subdesenvolvido, de um país onde a imensa maioria ainda está excluído das condições básicas e dos direitos fundamentais de todo cidadão em qualquer parte do mundo. Portanto, o ensino universitário, as teorias e pesquisas acadêmicas não estão retornando enquanto meios e soluções para tirar o país da crise e para contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Isso de um lado. E aqui vai uma pergunta provocativa. A que servem as teses de mestrados e doutorados? Quase sempre para ilustrar bibliotecas de arquivos de universidades ou pessoais, ou até mesmo como fonte de referência para outras teses de mestrados e doutorados que repetem as mesmas teorias, os mesmos conceitos, não criando nem renovando nada. Isso custa dinheiro ao povo, isso custa dinheiro à sociedade, isso custa sacrifício aos trabalhadores. Essas pesquisas, para terem razão de ser, elas têm que serem pesquisas sobre os problemas do povo, têm que ser buscas de soluções para os problemas do país, tem que significar retorno ao povo que sustenta os ensinos e as pesquisas universitárias. Isso de um lado. De outro lado, o fato do estudante ou do professor universitário estabelecerem uma relação e um contato sistemático e permanente com os problemas do povo é também uma fonte de saber, de conhecimento e de teorias, até para recriar e reciclar os conhecimentos teóricos, as teorias e os métodos. Esse é o grande desafio que a universidade brasileira enfrenta hoje. E as deficiências e problemas não se devem apenas aos que dirigem a universidade e ao seu corpo de educadores, de alunos e funcionários. Isso é fruto de um país que não tem um plano estratégico para o seu desenvolvimento. E um país que tem um plano estratégico para enfrentar o seu desenvolvimento é um país que investe em pesquisa, que investe em educação, em todos os seus níveis, para produzir as soluções para os problemas que estão na raiz do problema do subdesenvolvimento e do atraso, que é a marca da sociedade brasileira, do nosso país. Isso tudo eu estou colocando para assumirmos juntos a responsabilidade pelo que vier daqui para frente. E eu coloco esses problemas, essas reflexões e essas críticas na minha própria cabeça. Porque antes de pedirmos alguma coisa para nós individualmente ou para nós enquanto categoria, temos que nos perguntar: o que posso fazer para tirar o país da crise? O que posso fazer para ajudar o país a se desenvolver? O que posso fazer para haver justiça na sociedade brasileira?
Uma coisa não exclui a outra. Quando eu falo que precisamos assumirmos juntos os desafios que estão colocados para todos nós, no imediato e no médio e longo prazos, eu quero dizer, se não houver um mutirão para enfrentar tudo isso, não sei se chegaremos a 95, ou se chegarmos a 95, a nação e o Estado brasileiro estarão em situação pior do que estão hoje. Eu estou atenta e preocupada com o resgate da dignidade dos servidores públicos. A forma como foram tratados, sobretudo no último governo, antes do atual, mas sem excluir os outros governos anteriores ao que foi deposto, implica na necessidade de revalorizar ou de valorizar os servidores públicos, que são os principais agentes das mudanças que devem vir a partir do Estado brasileiro. Um Estado que precisa se modernizar, que precisa se democratizar, que precisa se tornar competente, que precisa deixar de ser comando da sociedade, dirigente da sociedade, controlador da sociedade e passar a ser servidor da sociedade. Esse Estado tem que ser mais leve, esse Estado tem que ser mais ágil, mais competente, mais moderno e mais humilde nas suas responsabilidades frente à sociedade. E as mudanças para um Estado com essas características supõem necessariamente o preparo dos agentes públicos, a sua capacitação não só do ponto de vista técnico, administrativo, mas a sua preparação do ponto de vista político, no sentido mais amplo do termo político. O servidor público tem que se perceber como um cidadão que presta serviço a outros cidadãos. O servidor público tem que se perceber como um trabalhador independente de governos. A sua responsabilidade é com a coletividade. A própria expressão servidor público já significa servidor do povo, porque é o povo que paga o nosso salário. E o povo tem direito a serviço de qualidade e a ser tratado com dignidade e com respeito. Mas para exigirmos isso dos trabalhadores públicos, temos que tratá-los com dignidade e com respeito. E tratá-los com dignidade e com respeito é considerá-los cidadãos, participantes ativos das decisões políticas e da execução dessas decisões. Temos que profissionalizar o servidor público, temos que dar estabilidade ao aparelho de Estado, profissionalizando-o para que não sofra continuamente mudanças de rumos a cada governo que é substituído a cada 5 ou 4 anos, dependendo da instância de governo ou a esfera de poder do Estado. Sociedades modernas e desenvolvidas têm Estados modernos, profissionalizados e com uma estabilidade que é fruto da profissionalização dos seus agentes públicos. É esse o discurso que quero, é esse diálogo que quero manter com os servidores públicos da União, com os servidores públicos federais, sem deixar de cuidar e de me preocupar com a necessidade de salários dignos, de um programa de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, de um plano de cargos e carreira que viabilize a promoção justa, com igualdade de oportunidade para todos, que é uma tarefa gigantesca, que muda estruturalmente uma situação caótica em que se encontra hoje e que eu preciso do apoio, da ajuda, da colaboração e da participação dos servidores públicos e da sociedade, para que possamos, nesse curto espaço de tempo que o atual governo dispõe, apenas 2 anos ou menos de 2 anos, e precisamos não resolver os problemas estruturais, crônicos do país, mas pelo menos plantar os pilares, os alicerces, plantar uma semente para que a partir de 95, que vier depois deste governo, possa encontrar o aparelho de Estado melhor e os meios e os recursos mais mobilizados e mais motivados para enfrentar os desafios que estarão colocados desde já, ou que já estão colocados desde já, e que se agravarão se não os enfrentarmos com muita determinação e com muita competência desde agora, desde hoje, desde ontem, que é o que se coloca não só para nós que compomos a equipe de governo, mas para todos os cidadãos que viabilizaram
o movimento mais avançado do ponto de vista democrático, que foi o processo de substituição pelo impeachment de um presidente eleito democraticamente e democraticamente substituído, porque não honrou as suas funções públicas, as suas responsabilidades delegadas pelo povo numa eleição livre, direta e democrática em 2 turnos. Nós demos uma lição de democracia para o mundo. O mundo todo olhou para o Brasil e teve o que aprender conosco naquele processo, naquele movimento pela ética na política. Mas não basta haver ética na política, honestidade dos homens e mulheres públicos, porque isso é uma obrigação, é um dever. Ser honesto não é uma virtude, ser honesto é uma obrigação, é um dever, sobretudo de alguém que exerce um mandato popular ou exerce um cargo público. Temos que ultrapassar essa barreira. Aquele movimento que nos levou a todos às ruas, gritando por ética e por moral na política, e gritando e pressionando o Congresso Nacional para cumprir a Constituição e honrar a vontade coletiva da nação, tem que se suceder a esse movimento igual, tão forte e tão premente, que é a necessidade de nos mobilizarmos politicamente para viabilizar os meios para tirar o país da crise, para o combate à inflação, à recessão, ao desemprego e à retomada ou à tomada do desenvolvimento. Porque não posso falar em retomada de algo que não existia antes. Se o Brasil cresceu em outros tempos, cresceu só economicamente. Foi a fase do milagre brasileiro, a fase do crescimento do bolo, a promessa de que quando o bolo tivesse crescido e pronto, seria dividido com todos os comensais. Mas isso não ocorreu. Quando o bolo acabou de crescer, ele já havia sido consumido por sempre aquela minoria, aquela elite, que nem sempre participa da produção da riqueza, mas é sempre beneficiária da riqueza que todos produzem e que todos constroem. Está na hora do desenvolvimento enquanto melhoria de qualidade de vida para todos e cada um de nós. Na época do milagre, que o Brasil crescia 7, 8% ao ano o seu produto interno bruto, países desenvolvidos como o Japão e outros cresciam a 3, 4%, e a qualidade de vida e o processo de melhoria das condições de todos era assegurada, apesar dos índices mais baixos de crescimento econômico em relação aos índices históricos de crescimento econômico na época do milagre brasileiro. Era, como dizia Lúcio Kovarik, foi um milagre feito por um santo perverso, que fez o milagre às custas da imensa maioria do nosso povo, do arroxo salarial, da exploração da força de trabalho, da eliminação ou da falta de oportunidades de emprego para as novas gerações e os novos grupos de jovens que entravam no mercado de trabalho. Essa fase pode ter significado crescimento econômico com maior concentração de renda e elevação ainda maior do conforto, do bem-estar de uma elite, de uma minoria que não está atenta minimamente aos direitos e às necessidades básicas da imensa maioria do nosso povo. Está na hora de se conceber desenvolvimento como mudança estrutural, global, integral, com distribuição de renda, com reforma agrária para distribuição da terra, para que todos possam produzir e evitar o desperdício e a improdutividade de um bem que é um dos mais escassos em países do primeiro mundo e que para nós é tão vasto o território nacional, a propriedade da terra, só que ela se dá com base em leis que asseguram a propriedade de bens que são improdutivos, ociosos, comprometendo até mesmo um modelo que é aceito, porque não podemos sequer dizer que temos um capitalismo moderno. Nós ainda temos uma estrutura fundiária, uma estrutura agrária
e uma legislação de propriedade da terra que poderia ser perfeitamente aliada, associada e lembrada à estrutura da terra e da propriedade medieval, portanto pré-capitalista. Nós precisamos enfrentar a reforma urbana nos grandes centros urbanos. São Paulo é uma das cidades de maior concentração populacional, demográfica do mundo. E, no entanto, ainda tem mais de 30% de espaços vazios, enquanto há mais de 1 milhão de pessoas amontoadas em favelas e mais de 3 milhões de pessoas amontoadas em cortiços, enquanto há mansões com áreas imensas para poucas pessoas, porque família de rico tem poucos filhos, diferente das famílias de pobres nordestinas, como a minha, e tem ainda espaços vazios, não só em cidades como São Paulo, mas nos grandes centros urbanos do nosso país. Então precisamos ao mesmo tempo fazer uma reforma urbana, precisamos distribuir rendas, através de uma política fiscal tributária, que distribua de forma mais justa o peso fiscal daquilo que se arrecada da sociedade. Em geral, o pequeno pobre, até por um rigor ético e moral, ele contribui muito mais para os cofres públicos do que o capital, o segmento da sociedade que detém os meios de produção. Mais importante do que simplesmente diminuir a carga de tributos, o número de tributos ou impostos, é necessário distribuir a carga tributária fiscal de forma mais justa, como instrumento de distribuição de renda. E eu apanhei como poucos ou como ninguém em São Paulo, porque tentei fazer isso através de uma reforma tributária em cima de um imposto que é o mais justo, por ser o imposto direto sobre a propriedade, que é o imposto do IPTU, e fui objeto de uma enorme campanha, de um cerco sem igual da imprensa, porque eu pretendia tirar mais do rico, tirar menos do menos pobre, e não tirar nada do pobre, para distribuir sob a forma de escola, de hospitais, de creches, de casas de cultura, de bibliotecas, de livros. E fui a grande inimiga da elite paulistana, porque quis dividir um pouquinho os anéis, para que no futuro não seja necessário que os dedos tenham que ser sacrificados. Isso tudo para justificar a minha presença aqui, estimulando todos vocês a fazerem essas reflexões e outras nos espaços que são dados na vida universitária e fora dela, e convocar todos e apelar a todos que ajudem ao governo, que ajudem ao país a contribuir, na medida dos limites e das possibilidades, no curto espaço de tempo de que dispomos, para preparar o país para a revisão constitucional, para o plebiscito em torno do sistema de governo, para a reforma do Estado e para as mudanças que são prementes e urgentes, para que possamos preparar o país para um 95, com melhores condições para o nosso povo, para os trabalhadores, para os assalariados. Agradeço o convite, a oportunidade, a presença de todos, o carinho com que fui recebida. E digo, nunca perdi minhas raízes nordestinas. Estou lá no sul, como o velho Chico, que é o Rio São Francisco, a ponte entre o norte e o sul, porque tudo é Brasil. Muito obrigada.